sétimo ano, tudo bem? Espero que sim, né? Nossa penúltima aula aí. Vamos encerrar hoje o capítulo 21, tá? Estava falando sobre a Sociedade das Minas. Bom, hoje, em específico, a prof vai trabalhar com vocês, na verdade, o final do livro aí, e a nossa aula de quinta-feira, o prof vai trazer um material complementar que fala sobre a ação dos tropeiros. Tá? O livro de vocês faz essa menção e a prof tem um material que a prof trabalhou na outra escola que é bem bacana e fala sobre o Paraná. Tá? Então a prof vai explorar essa parte que a gente viu nesse período aí, no período da mineração. A gente estava falando lá de Minas Gerais e a gente vai falar sobre a ação desses tropeiros nas estradas reais aqui no Paraná. Tá? Então, esse vai ser o nosso assunto da próxima aula, que a prof vai fazer um material complementar, então, para o nosso conteúdo, ok? Então, hoje, Sociedade Mineradora, a partir da página 133, tá? Então, assim, a sociedade mineradora, a atividade de mineração, né, ela ganhou muita importância e tal, e também por ela ser uma atividade bem complexa, né, essa exploração aurífera em si. Isso fez mudar várias estratégias, né, as unidades administrativas, digamos assim, as regiões, né, onde se está administrando mudou de foco também, né? Ocorre a mudança da capital do Brasil, né, para o Rio de Janeiro, então em 1763, e isso também acontece, né, em decorrência dessa corrida do ouro, dessa interiorização que aconteceu no Brasil, tá? A capitania de Minas Gerais, então, naquele período é considerada, né, a mais populosa aí da colônia. Estima-se que mais de 20% da população brasileira vivia na capitania de Minas Gerais, tá? E isso fez com que aos poucos, então, as regiões elas fossem elevadas a vilas, a cidades e recebendo cada vez mais fluxo de pessoas. Tá? Diferente da como é para fazer? Da área onde é que se produzia a cana-de-açúcar, tá? A região mineradora, onde tem exploração aurífera, ela não tem as mesmas características, tá? Uma das coisas, na região da cana-de-açúcar, né, se tem uma produção agrícola aí de subsistência. Na região mineradora, não se tem isso. Existe um fluxo de pessoas muito grande de pessoas vindo para essa região e essa região não está preparada para isso. E aí, como não está preparada para todas essas novas pessoas aí, digamos assim, faz surgir um outro grupo social, tá? Vamos por assim, as pessoas elas moram numa região, elas vão migrar para aquela região porque lá tem ouro, elas querem encontrar ouro naquele lugar. Mas elas vão para lá, elas vão precisar de alimentos, elas vão precisar de calçado, elas vão precisar de roupas, né? Então, faz surgir todo um outro grupo social, diferente da sociedade açucareira, tá? Faz surgir aí outras profissões, outros ofícios, tá? Surgem, o livro aparece lá na 133 que a prof falou, para quem não tinha pego o livro ainda. Aparece Organização Social nas Sociedades Açucareira e Mineradora. Então, na açucareira a gente tem o quê? Senhores de engenho, no topo dela, e a base, que sempre é maior, né? Vocês já estudaram, acho que em geografia, estão os escravizados e os trabalhadores livres. Então, a gente tem dois grupos sociais na sociedade açucareira.
Na sociedade mineradora, aparecem aí 3 camadas. A primeira camada, então, que são os grandes mineradores, as autoridades reais, né? No meio, a gente tem uma classe intermediária. Essa classe intermediária, então, vão ser os oficiais, são os soldados, são os clérigos. Lembra da presença da Igreja Católica, tá? Os burocratas, os profissionais liberais, os pequenos mineradores. Então, existe todo um grupinho aí no meio. E embaixo, na base, também nós vamos ter os escravizados. Mas nós temos uma camada intermediária entre quem está no topo e quem está na base, tá? Então, é diferente esses dois grupos, essas duas pirâmides sociais, tá? Isso vocês têm lá na 134, no texto vai estar falando que ambas as sociedades, a base é o trabalho escravo. Os dois tipos de produção aí, né? Mas que na mineradora existe uma camada intermediária que não existia na sociedade açucareira, tá? Aí vocês têm lá sobre, né? Veja também em matemática a questão de 1/5, né? Eu acredito que todos saibam o que é 1/5, né? Que de um total, se eu tenho lá 10, né? Se eu vou tirar cada 10 gramas, por exemplo, 2 gramas era o que iria para a coroa, né? Eu tenho um total, vou dividir por 5 e uma dessas partes eu vou estar mandando para a coroa. Ah, não importa a quantidade que eu tenho, qualquer quantidade. Tenho um total, eu vou dividir por 5 e uma dessas partes, né, vai ser enviado para a coroa, tá? Aí o exemplo aparece lá, né? 10 gramas de ouro encontrado, por exemplo, 2 gramas deveriam ser, né, enviados para a coroa, seriam da coroa e iam para a casa de fundição, ok? Vocês têm o exercício 5 de uma historiadora que fala sobre os desclassificados sociais. Então, quem seriam os desclassificados sociais? Os desclassificados sociais seriam os pobres, né? Seriam lá os escravos, aquelas pessoas excluídas, né? Ele está dizendo desclassificados sociais, naqueles que estão sendo desvalorizados aí, ok? Aí na página 135 é que nós temos o assunto que a prof vai explorar mais, né? Na aula de quinta-feira, quando aparece ali, ó. Para que as cidades da região mineradora fossem devidamente abastecidas, as tropas eram fundamentais, pois faziam o transporte de mercadorias do litoral ao interior da colônia. Assim, os tropeiros, membros que compunham essas tropas, ficaram muito conhecidos. Eles também passavam pelas estradas reais, construídas a fim de controlar principalmente a circulação do ouro, feita com a utilização de mulas até o litoral, tá? Então, a gente tem aqui, né, vários caminhos ali que eles percorriam. E é sobre esses caminhos, sobre esses tropeiros, que vai ser a nossa aula de quinta-feira. Essa prof vai falar sobre esse caminho dos tropeiros no nosso estado. Aí a gente vai fazer uma atividadezinha lá com o mapa, ok? Na página 137, vocês têm que no início do século XVIII, né, era proibida a instalação de ordens religiosas na região de Minas, tá? E isso provocou desculpa, eu vou ficar sem água aqui agora. E isso provocou o surgimento de várias irmandades católicas, né? Então, de associações que eram formadas por pessoas que não eram do clero em si, tá? Foi nessa época também que se difundiu na região de Minas o estilo artístico barroco, que tinha surgido na Europa no século XVII e foi trazido para a colônia aqui pelos missionários religiosos, tá? Dentre esses artistas, digamos assim, né,
tem destaque, então, o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, tá? Que tem muitas obras aí, né, com temas religiosos, tá? E onde a gente percebe, onde a gente vê essas obras, né, do Aleijadinho, principalmente nas cidades de Ouro Preto, Mariana e Congonhas, tá? A região onde é que a gente tem várias obras dele, várias, né, tem, o livro apresenta aqui Cristo carregando a cruz, a fachada de uma igreja, então, onde tem a demonstração do estilo barroco dele. A página 138 e 139, ela vem trazendo, né, informações a respeito de tragédias que ocorreram na região de Minas Gerais, mas que são recentes, tá? Então, assim, Minas Gerais, ela tem um valor histórico inestimável, não tem como explicar, né, o valor histórico que se tem em Minas Gerais, por causa da exploração aurífera que teve aí, tá? Então, o alicerce, a base de toda essa região foi a exploração do ouro, tá? Com a crise do açúcar, então o Nordeste brasileiro, o ouro foi o ouro foi a galinha dos ovos de ouro, não, mas o ouro foi o centro da riqueza, e isso aconteceu em Minas, né? Então, essa extração do ouro, ela serviu para sustentar Portugal, tá? Mesmo que o Brasil aí, né, não estava mais sob o domínio de Portugal, né, a gente ainda tem essa atividade aqui no Brasil. Então, mesmo depois da independência, essa atividade ainda continua ocorrendo, tá? Essa mineração, ela continuou acontecendo por muito tempo de forma bem precária, até ela ser aperfeiçoada aí, tá? E aí o relato que tem, as reportagens aí, ela vai estar falando sobre, né, o que a prof vai dizer, sobre desastres, né, desastres ambientais. Um que aconteceu em 2015 em Mariana e outro em 2019 em Brumadinho, tá? Eles não são casos raros, não são casos inéditos aí, né? Existem várias outras situações aí que aconteceram, mas a gente não tinha tanta informação, ou a gente não virou notícia, né? Porque as redes sociais, a mídia, ela não era tão expansiva quanto ela é hoje. Então, isso fazia com que muitos nem ficassem sabendo. Mas esses não são os primeiros casos aí, tá? Aí, a reportagem vai estar dizendo aqui que, né, em 300 anos, parece que nenhuma das lições aí que se teve, né, com os erros do passado, serviu para controlar ou para conter, né, as pessoas nessa exploração. E essa não fiscalização, essa querer lucro a tudo que custo, né, e tal, fez com que, né, não ocorresse um controle ou não tivesse a fiscalização é a palavra correta, né? Não tinha ninguém fiscalizando aquele espaço. E isso acaba gerando esses desastres ambientais, né? Talvez até existiria fiscalização, mas da forma como a gente vive hoje em dia, que tudo acaba virando em corrupção, né? A gente não sabe se isso não aconteceu nessas regiões também. Então, assim, depois, né, acontece em Mariana, acontece em Brumadinho e, né, dezenas de familiares aí, eles ainda estão, né, dessas pessoas, né, dessas vítimas, em busca de informações, em busca de ajuda, digamos assim, né? E o governo, digamos, acaba fazendo pouco caso, né? Infelizmente, o dinheiro fala mais alto. Beleza, pessoal? Até depois.